Se liga aí no que o pastor ele vai falar aqui neste exato momento. Não sai não, olha só. Os evangélicos não adoram imagens e esculturas, mas eles falam, o católico está errado, não pode adorar imagem e escultura, mas guarda o domingo que o Papa decretou. Olha só, domínio político e religioso se uniram lá em Babilônia, domínio político e religioso se uniram na Santa Inquisição Católica Apostólica Romana da Idade Média, e eu vou dizer uma coisa para vocês, domínio político e religioso vai se unir mais uma vez. Como eu disse, a estratégia de Satanás não muda, é sempre a mesma. E quando eu saí no trevo da cidade, tinha um padre. Um padre, ele estava de batina. Sabe, com aquela cruz assim na frente e tal. Não sei que ordem que é, mas é uma das ordens ali dos padres. E começamos a conversar e entramos no assunto bíblico. E quando entramos no assunto da Bíblia, começamos a falar da Bíblia, só que ele não perguntou se eu era evangélico, se eu era católico, ele não perguntou. E eu continuei a conversa, e continuei falando sobre a palavra de Deus. E de repente eu perguntei para ele sobre o santuário. Sobre o santuário. E ele acreditou no santuário. Ele falou, não, realmente o santuário existiu. E eu falei para ele, o que tinha no santuário no lugar santo? Você se lembra? Eu vou deixar aqui nos comentários o link da pregação completa. É bem interessante você ficar até o final, porque você vai aprender bastante aqui, tá bom? Você vai entender os eventos futuros. Está prestes a acontecer. Então não sai desse vídeo, fica até o final e após assistir esse vídeo, vai aí, clica no link aqui nos comentários para você assistir na íntegra a história do pastor com o padre e também sobre os acontecimentos futuros, que em breve vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então fica aí até o... Então era nos dias do Quarto Império, nos dias do animal terrível e espantoso. Ele não cita o animal terrível e espantoso, ele vai falar do quê? Olhando para trás, dos dias de João, para trás, quem que é o primeiro animal? Leopardo, que representa a Grécia. Depois o urso e depois, por último, o leão, que representava a Babilônia. Dá para você ver? João olhando para trás e dizendo assim, ó, lá atrás, ó, faz o caminho de volta aqui, ó. Leopardo, urso, leão, aonde aparece isso? Ele está olhando aqui para lá. E ele está dizendo assim, esse poder que aparece lá atrás em Daniel, que muda os tempos e a lei, mudou a lei de Deus do sábado para o domingo, quem é? Está lá, ó, é o que vai acontecer no futuro. Quando terminar o Império Romano, vai surgir Roma papal. Aqui é a transição de Roma imperial para Roma papal. Quando surge ali os 10 chifres, as 10 tribos bárbaras, no meio, depois do ano 476 depois de Cristo. Eu já falei tudo isso, já mostrei todo esse gráfico para você, mas João está dizendo assim, ó, quem é essa besta do Apocalipse? Quem vai fazer a marca dessa besta? O que vai acontecer? Quem é esse poder que vai surgir? Ele não surgiu ainda, ele vai surgir. Volta lá atrás, que vai acontecer de novo. Você se lembra quando eu mostrei para vocês Daniel capítulo 3? A estátua de Nabucodonosor, todinha de ouro. O ouro representava o quê? Domínio político. As medidas da estátua representavam os deuses babilônicos. O Deus maior representado pelo número 60, o Deus menor pelo número 6, eram as medidas da estátua. Lembram-se que eu falei para vocês, quando o domínio político e religioso se unem, cristão vai para o fogo? O que aconteceu em Daniel capítulo 3? Ananias, Misael e Azarias, que não quiseram adorar a estátua, e nem os deuses babilônicos, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Quando se une domínio político e religioso, o cristão vai para o fogo. E isso aconteceu também na Idade Média. Aconteceu lá em Babilônia, no ano 600 e poucos antes de Cristo. Aconteceu também na Idade Média, ali no período dos 1260 anos, na Santa Inquisição. Quando o domínio político e religioso se uniram. Quando em 538 Justiniano, rei dos francos, uma das tribos bárbaras que ajudou a destruir o Império Romano, Justiniano, rei dos francos, deu poder bélico, poder político ao bispo de Roma. E quando o domínio político e religioso se unem, cristão vai para o fogo. E o que aconteceu no final?
nesse período aqui de 1260 anos, 1260 dias proféticos, e cada dia profético representando um ano. Começando em 538, quando Justiniano dá poder político ao bispo de Roma, e vai terminar em 1798. O que acontece nesse tempo? Muitos morreram queimados na fogueira. Muitos foram dilacerados, muitos foram mortos a fio de espada. Por quê? Eram considerados como hereges. Esse é um dos períodos mais escuros da história do cristianismo, onde as heresias entraram dentro do cristianismo, na supremacia papal, o culto e adoração a imagens de esculturas, um mandamento que saiu da lei de Deus, que foi excluído, que foi eliminado da lei de Deus. A guarda do domingo mudou os tempos e a lei. Aonde está o mandamento do sábado? No tempo. O 7º dia da semana. O mandamento está no tempo. Nós guardamos o 7º dia da semana. Separamos o tempo do 7º dia para um dia de adoração ao Senhor. E esse dia foi mudado do 7º para o 1º dia da semana. Aqui está, queridos, boa parte da história do cristianismo. O que aconteceu nos anais da história. E por que estamos vivendo da maneira que vivemos hoje? Lembram-se que eu falei para vocês que muitos evangélicos criticam, ficam indignados com os católicos porque adoram imagens de esculturas. Os evangélicos não adoram imagens de esculturas, mas eles falam, o católico está errado, não pode adorar imagem de escultura, mas guarda o domingo que o Papa decretou. Vai guardar o domingo que o Papa determinou. E a Igreja Católica diz assim, nós temos sim autoridade para mudar a lei de Deus. Se julgam na autoridade de mudar aquilo que Deus deixou. Deixa eu contar uma história bem rápida para vocês aqui. Eu me lembro que, eu não sei se dá tempo de contar, deixa eu ver, dá. 3 minutinhos eu consigo terminar. Eu estava como pastor em Palmas, no Tocantins. Eu fui para Palmas em 2007, fiquei lá até 2013. E como pastor da igreja lá, nós ficamos com o norte da cidade de Palmas. E a cidade de Palmas, ela tinha uma outra cidade pertinho dela ali, que era a cidade de Lajeado, 50 quilômetros. E ficava na direção norte da cidade de Palmas. Então, Lajeado ficou para o distrito das igrejas que estavam no norte de Palmas, que era o meu distrito. Então, eu viajava 50 quilômetros para atender aquela cidade no interior. E 50 quilômetros de distância. E certa vez eu fui pregar no sábado de manhã, almocei na casa dos irmãos, e aí eu estava voltando para casa, à tarde, no sábado à tarde. E quando eu saí no trevo da cidade, tinha um padre. Um padre, ele estava de batina, sabe, com aquela cruz assim na frente e tal. Não sei que ordem que é, mas é uma das ordens ali dos padres. E ele estava na entrada da cidade ali, na rotatória, na entrada da cidade, no trevo, pedindo carona. E eu parei. Claro, para ajudá-lo, mas também por curiosidade. E aí ele entrou. E nós fomos conversando. E aí eu comecei a perguntar para ele onde é que ele morava. Ele disse que estava ali fazendo uma missão, que estava numa espécie de um alojamento da Igreja Católica, tal, que ele estava em missão. E começamos a conversar e entramos no assunto bíblico. E quando entramos no assunto da Bíblia, começamos a falar da Bíblia, só que ele não perguntou se eu era evangélico, se eu era católico, ele não perguntou. E eu continuei a conversa, e continuei falando sobre a palavra de Deus. E de repente eu perguntei para ele sobre o santuário. Sobre o santuário. E ele acreditou no santuário. Ele falou, não, realmente o santuário existiu. E eu falei para ele, o que tinha no santuário no lugar santo? Você se lembra? Tinha a arca da aliança. Não, tinha a tábua. O que tinha no lugar santo? A mesa com os pães da proposição, tinha o candelabro, tinha um altar de incenso. Falei, muito bem. E eu ia perguntando. Aí eu comecei a diminuir o pé do acelerador, né? Porque começou a interessar o assunto. Eu comecei a diminuir. Aqueles 50 quilômetros foram os 50 quilômetros mais demorados da minha vida. Mas eu queria saber o que ele tinha para falar para mim. E aí eu diminuí e perguntei para ele, e o lugar santíssimo? Lembra-se que tinha um lugar santíssimo no santuário?
aqui terrestre, aqui na terra? Falou, sim, lembro. O que tinha no lugar santíssimo? Ele disse assim, a Arca da Aliança. Eu falei, opa, que legal, ele conhece. Eu falei, o que tinha dentro da Arca da Aliança? Ele disse, a tábua dos 10 mandamentos, o maná e o bordão de Araão. Eu falei, nossa, ele conhece tudo, que legal, que interessante. E aí eu falei para ele, eu falei assim, quando deixou de existir o santuário aqui na terra? O santuário terrestre, você se lembra quando deixou de existir? Porque hoje nós não temos santuário, né? Ele falou assim, eu acho que foi na morte de Jesus, né? Eu falei, exatamente. Você lembra que o santuário teve o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo? E ele rasgou de alto a baixo e tal? Ele, lembro sim, está na Bíblia. Eu falei, que interessante, ele conhece. E eu falei para ele, tem algum santuário em vigência hoje? Ele perguntou, aqui? Eu falei, é. Ele falou, não, acho que não. Eu falei, aqui não tem mesmo. Eu falei para ele, mas tem um em vigência. Ele falou, aonde? Aí eu falei para ele do que está escrito lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Que Jesus é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E ele se lembrou do texto. Aí eu disse para ele, eu falei, você sabe o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, verso 19? Ele falou, não. Eu disse assim, abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário lá no céu. Aí eu perguntei para ele, eu falei, como? Se aqui na terra tinha 10 mandamentos, e um deles falava, lembra-te do dia de sábado para o santificar, como que na Arca da Aliança, no santuário lá no céu, está escrito guardar domingos e festas? Aí ele parou, olhou para mim e falou, você não é católico, né? Eu falei, não sou. Que religião que você é? Eu falei, eu sou adventista do 7º dia. Ele falou, tá. Eu falei, pois é, mas está escrito. Ele falou, pois é, olhe as palavras dele. Ele disse assim, nós, católicos, nós não cremos que a Bíblia é a autoridade final. Tem o clero e a tradição. E a Bíblia. Então, se o clero, que está no mesmo nível da Bíblia, e a tradição que está no mesmo nível da Bíblia, se o clero e a tradição falar outra coisa, nós ficamos com o clero e a tradição. A Bíblia não é a verdade absoluta para nós. Eu falei, pois é, para mim é. Para mim, a Bíblia é a verdade absoluta. E aí ele disse, então a gente não pode conversar. Eu falei, então não dá para a gente continuar o nosso papo, porque nós estamos partindo de pressuposições diferentes. Eles creem na Bíblia como palavra de Deus? Creem, mas a Bíblia não é a autoridade final. Eu perguntei isso para ele. Eu falei, então para você a Bíblia não é a autoridade final. Ele falou, não. Para nós tem o clero, e ele frisou, tem o clero, tem a tradição e tem a Bíblia. E nós ficamos, se a Bíblia fala uma coisa e o clero e a tradição fala outra, nós ficamos com o clero e a tradição. Mas se encerra aqui essa história, só para você entender. Vamos à frente. Olha só. Domínio político e religioso se uniram lá em Babilônia. Domínio político e religioso se uniram na Santa Inquisição Católica Apostólica Romana da Idade Média. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Domínio político e religioso vai se unir mais uma vez. Como eu disse, a estratégia de Satanás não muda. É sempre a mesma. Lembram-se na semana passada que eu falei que Deus, Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo é a trindade verdadeira? A Bíblia fala dessa trindade. E Satanás sempre tem uma contrafação da verdade de Deus. O que é uma contrafação da verdade? Ele copia a verdade e inventa uma mentira. Uma cópia da verdade do jeito dele. Ele sempre faz uma contrafação. A verdade de Deus é para a nossa salvação. A contrafação de Satanás é para levar o homem à perdição. Você se lembra que eu disse para você que a trindade divina é uma verdade? Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. No capítulo 13, nesta guerra, lembram-se? Capítulo 12 termina assim. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Esta guerra, esta peleja é descrita no capítulo 13. Vai ser descrita no capítulo... O que ele vai fazer nessa guerra? Como é que é a estratégia de Satanás na guerra?
contra os que guardam os mandamentos de Deus. Ele vai fazer o seguinte: criar uma trindade demoníaca. O dragão, uma besta que sobe do mar, um poder, besta, animal, monstro, você já sabe que é um reino, um poder que vai subir do mar, e nós já vimos que esse poder é o que muda os tempos e a lei, ok? Essa é a besta que emerge do mar, no poder religioso, e você já identificou quem é esse poder religioso. E aí vai ter o quê? Uma besta que emerge da terra, que com certeza é um domínio político. Olha aí, político e religioso, igreja e Estado se unindo mais uma vez no futuro. A estratégia é a mesma, não muda. Deus, Ele te abençoe de forma maravilhosa, de forma especial. Fica aqui o meu forte abraço para você em Cristo Jesus. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu gostei, comenta aí, compartilha, e o link do canal, do vídeo com a pregação completa com o pastor aí, está aqui nos comentários, tá bom? Que Deus Ele te abençoe.